A visão popular que as pessoas têm é o autista que não fala, ou que fala alguma coisa, mas fora de contexto, e que fica o tempo inteiro com movimento de pêndulo, né, se balançando, que é uma estereotipia também. O Arthur nasceu de 9 meses, a gravidez do Arthur foi normal, né? Muita gente fala que aconteceu algo na gravidez para ter sido autista. No caso do Arthur, não, de 9 meses, parto cesariana. Quando ele nasceu, para mim era um bebê normal, ele não tinha nada de diferente da minha outra filha, Isabela, que é a mais velha. Os primeiros anos de vida do Samuel, eu sentia diferença nele. Como eu tenho 3 filhos, né, então eu tinha já o David, que é o meu primeiro filho, então eu percebia que algumas coisas nele era diferente. Tinha alguns atrasos de fala, atrasos de comportamentos, eu comparava muito com o David e eu percebi que tinha diferença. O Kikinho era uma criança muito tranquila, só que assim, ele teve convulsão com uns 4 meses, ele teve 16 convulsões, uns 4, 5 meses. E aí, eu morava num lugar muito pequenininho, então eu não tinha acesso à medicina nem nada. E eu fui criada de um jeito que quando a criança tinha convulsão, os pais falavam, os antigos falavam que era espírito, era alguma coisa assim. Então, assim, nunca, assim, como eu era, sei lá, nunca passou pela minha cabeça que podia ser algo grave, né? E aí eu achei que era, né? Mas aí foi uma criança tranquila, depois da convulsão foi uma criança tranquila, assim, um bebê tranquilo, foi um parto normal. Quando iniciou em 91, foi quando ele nasceu, em 91 isso era um fato assim novo para a sociedade, era até um peso maior, né? E não havia possibilidades naquela época, você não via e não ouvia dizer que haveria hoje essa abertura que tem para os processos de interação da criança na sociedade, ou do adulto, né? E você vê hoje que, em vez de diminuir, vem aumentando a ocorrência de crianças que nascem com a síndrome, né? Ela começou a andar já com quase 2 anos, a falar com mais de ano, mesmo as primeiras palavrinhas, mamãe, papai, ela demorou bastante. Aí com 3 anos ela entrou na escola e foi onde tudo começou, né? O Caio, ele foi um bebê que nasceu prematuro, de 35 semanas. Eu tive algumas complicações durante a gestação, então cheguei a tomar medicamentos para poder conseguir chegar às 39 semanas, né? Mas infelizmente eu não consegui. Então ele nasceu de 35 semanas e aqui no município de Aquidauana, teve um desconforto respiratório agudo e precisou ser encaminhado para um hospital que atendesse ele, né? Dentro do que ele precisasse. E ele foi encaminhado para o hospital em Campo Grande, onde pudesse dar o melhor suporte para ele. E durante o caminho ele teve algumas paradas cardíacas, respiratória também. E ele precisou ficar no CTI, chegou a ser entubado. No decorrer desses dias ele foi colocado em coma induzido, então ele teve várias complicações, né? Teve algumas lesões no coração por conta desse desconforto respiratório e das paradas cardíacas que ele teve. E nesse decorrer, a gente, por um exame que eles fizeram lá, detectou-se que ele teve uma hemorragia grau 2. Se desenvolveu como um bebê qualquer, a gente não notava nenhum traço nele de autismo, assim, que pudesse indicar alguma coisa do autismo. Com 1 aninho ele começou a falar papai, mamãe, né, bolacha, alguma coisa que ele queria comer, ele conseguia se comunicar com a gente. Com 6 meses a gente começava a cantar parabéns, e ele batia palma, cantava parabéns com a gente, assim, então ele apresentava muito, a gente dava os estímulos e ele dava as respostas de acordo com um bebê normal. Eu, no meu caso, quando eu vi, eu pesquisei e tal, e tudo que eu estava pesquisando, tudo tinha tudo a ver com o que o médico passou para mim. Quer dizer, eu não tinha dúvida, mas, porém, havia uma resistência. Eu não queria aceitar isso, sabe? E eu acredito que isso foi dificuldade para mim, foi nessa área. Eu já, quando a gente recebeu essa notícia, nós estávamos juntos. Quando ela falou para mim,
na hora eu disse autismo, eu já tinha ouvido falar, porém, mas eu não tinha me inteirado do que era. E uma pediatra um dia atendeu o Samuel e ela olhou para mim e falou assim, ele é autista, né? E eu falei, não, ele não é autista. Ela falou, mas ele tem muitos traços, vocês já viram? Eu falei, olha, doutora, a gente está numa busca de um médico ainda que faça esse processo de diagnóstico, porque o primeiro médico diagnosticou ele com hiperatividade, depois diagnosticou ele com TDAH, com déficit de atenção. Para mim era tudo normal. Ela era minha primeira, então para mim era tudo normal. Eu até ficava bem magoada, assim, com a família, principalmente, quando vinha falar as coisas. E eu achava que não era nada daquilo que eles estavam falando, que para mim era normal. A gente achava que ele chorava muito, porque saudade da avó e do vô. Então nunca passou pela minha cabeça que poderia ser algum problema. A gente achava que era saudade do vô e do vô, era a adaptação da casa nova, né? E na escola a gente achou que era timidez, porque, deve ser timidez. E daí mesmo quando a professora falou, eu procurei. Só que assim, gente, é muito difícil. Eu fui em vários médicos, assim, eu tô resumindo, porque se eu falar vai demorar muito. Assim, eu fui no médico, o médico falava que não tinha nada, aí eu fui no outro médico, o médico falava que... Aí fui uma especialista em educação especial investigar ele na escola, a especialista falou, mãe, não tem nada, sabe, eles são uma criança tímida. Então, assim, ele passou por várias avaliações, e sempre eu ouvi a mesma palavra, teu filho não tem nada. Eu ouvi de professores dizer que eu estava procurando doença nele, eu vi muitas coisas. E aí minha sogra, ela sempre foi uma pessoa muito aberta, muito, não tenho nada contra ela, já é falecida. Ela chegou e falou assim pra mim, Má, o Yuri tem um probleminha, ou é um déficit, ou ele tem um outro tipo de problema. Vamos no médico? E eu não aceitava. Eu não aceitava de jeito nenhum, não. Mas você, mesmo estando ali, cegamente como mãe, no seu prêmio, você começa a ver a diferença que ele tem com as outras crianças. E aí, como você já havia assistido o filme Meu Filho, Meu Mundo, você via que o brincar era o mesmo. Pegava os objetos redondinhos, e ele sempre trabalhando, então eu ficava mais com ele. Era muito difícil dele perceber, mas eu não, eu estava ali todos os dias. O brinquedo era redondo, aí raramente ele me fixava no olhar. Às vezes você conversava com ele sabe? Mas ele gostava de assistir televisão, ele se fixava na TV, no desenho. Ele sempre fez acompanhamento com o neuropediatra por conta do tudo que ele teve, né? E eu sei que a neuro falava assim, ele não tá falando muitas palavras como ele deveria falar, por volta de 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Aí eu falava, mas ele fala mamãe, papai, ele pede água, ele, né, se comunica dentro do que a gente achava normal. Para tudo que ele teve, a gente achava normal, então para nós tava se desenvolvendo normal. E a gente levou ele numa fono, e a fono aconselhou que a gente colocasse na escola para ver se desenvolvia um pouco mais da questão da interação e tal. E quando ele fez 2 anos, nós colocamos ele na escola, e aí a escola começou a alertar, né? Olha, mãe, ele não socializa com as crianças, ele chora muito, ele não quer ficar na sala, ele bate a cabeça no chão ou na parede, fazia movimento assim, né? Os movimentos estereotipados, que a gente sabe que mas a gente não, as estereotipias, mas a gente não sabia. E aí a escola começou a falar e eu, mãe, professora, comecei a entrar em negação. Falei, não, ela não sabe. Cheguei a levar para a escola todos os exames que o Caio já tinha feito na vida, desde eletro, tomografia, para ver que ele não tinha problema nenhum, que era porque ele teve todas as complicações, então o desenvolvimento dele ia ser mais lento, né? Eu comecei a entrar em negação, né? Só que na minha cabeça e na cabeça de todo mundo, era porque ele era mimado, né? Que a gente fazia tudo para ele, que era o bebezinho de casa. Então, vocês tentam adivinhar o que ele quer, por isso que ele não fala. Deixa o menino falar,
Mas a gente deixava ele falar, mas ele... Aquele pá, que vem cedo, né, já com 6 meses, não veio dele. E ele não se comunicava de maneira alguma, ele só chorava. Ele só chorava, né? E a gente tentava identificar o porquê que ele estava chorando. Aí tá chorando, ele tá com fome. Aí tá chorando, ele tá com xixi. Aí tá chorando, ele quer isso. Então a gente tentava de alguma forma adivinhar o motivo do choro, porque ele não se comunicava com a gente, né? Até para aceitação nossa. A realidade é essa. Nós, no começo, a gente não aceitava. Sabe, achava que não, que a Beatriz, ela era como outra criança qualquer, só que tinha um jeito ou outro. Então, assim, foi mais difícil para a gente aceitar que realmente ela precisava de um cuidado especial do que, às vezes, as outras pessoas de fora viam isso, só que a gente não queria aceitar, de repente, por ser pai. Porque foi exatamente quando passou aquela novela, que tinha uma autista. E na novela era muito severa. E eu falava, minha filha não é igual não é e nunca vai ser igual a ela. Só que até então a gente não sabia que tinham vários graus. A minha pessoa, tinha essa negativação, porque como pai, né, falei, jamais o Arthur tem autismo. Inclusive, eu me emociono. Desculpa. É difícil. A gente que é pai, jamais imaginava. A princípio, quando nós levamos ele na neuro para abordar mesmo, para ver se era autismo mesmo, né? Porque ela, com o olhar clínico, ela poderia falar para nós. E ela falou, mãe, provavelmente é autismo. Não vamos descartar as hipóteses, mas você tem dúvidas? Ela perguntou para mim. E eu disse, não, eu não tenho, né? E a partir daquele momento que ficou o pré-diagnóstico, só o provável, não tinha fechado ainda, nós começamos a levá-lo na terapeuta ocupacional e foi caindo a ficha aos poucos. É como se, eu vou explicar, é como se tudo aquilo que você tivesse imaginado para o seu filho, que você tivesse construído para ele, de repente viesse alguém e apagasse tudo. Né? Você acaba meio que se sentindo destruída, assim. Os sonhos que você tinha, é como se tivessem pegado o seu filho, que era normal, né? E colocassem outro no lugar, e agora você tem esse, você vai ter que trabalhar com esse. Então, para nós, assim, foi um impacto muito grande, né? Ela entrou na escolinha com 3 anos, e todos os dias que eu ia buscar ela na escola era uma reclamação. Porque a Beatriz não se interage, porque a Beatriz ela não ajuda a catar os brinquedos, porque a Beatriz não para na sala, porque a Beatriz fica num canto, porque a Beatriz não lancha com os amigos, sabe? E ficava com essas palmas, não largava uma fralda. Todo dia era uma reclamação diferente. E num dia ela perdeu a fraldinha dela numa das salas, e me ligaram, pediu para mim ir até lá, e eu não pude ir lá, pedi para minha cunhada, né? Aí cheguei lá, a minha cunhada chegou lá e eles falaram para ela que eles já estavam cansados de falar comigo e que eles só iam aceitar a Beatriz lá na escola com o exame, com um laudo médico. E aquilo me deixou super revoltada. Aí eu saí do meu serviço, fui para Campo Grande, foi onde eu comecei a investigar. Aí fez todos os exames, neuro, fez tudo, quanto é tipo de exame, não deu nada. Aí a médica falou, olha, pode ser que ela seja autista, mas a gente só pode diagnosticar um pouquinho mais tarde, agora não pode. E aí ela falou que eu tinha que esperar até uns 6 anos mais ou menos. Aí eu tirei ela da escola, e no próximo ano eu coloquei ela em outro colégio. No primeiro dia de aula, a professora dela, ela olhou e falou assim, a Beatriz tem alguma coisa, eu posso investigar? Eu falei, pode. Aí foi onde tudo começou. Ela ia fazer 4 anos, já chamou uma outra professora que é responsável pelas crianças especiais. E aí a professora olhou e falou assim, ela é autista.
A nossa aceitação, a minha mais, na verdade, né? Foi aquela assim, tá, o Arthur é autista, a gente vai tratar e ele vai curar. Né? Ele vai curar, é pouca coisa, é fácil de lidar, é fácil de tratar. E ele passou 1 ano indo em fonoaudiólogo, em psicólogo, em terapeuta ocupacional, na neurologista, e ele simplesmente não teve avanço nenhum. Porque eu aceitava, mas eu não aceitava. Eu aceitava tratar o meu filho, mas eu não aceitava ainda que o meu filho era autista, eu queria curar o meu filho. E foi 1 ano sem desenvolvimento nenhum. Foi engraçado que quando a gente estava fazendo esse processo, houve uma mãe que comentou comigo que poderia ser autismo. Só que assim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu leio muito e eu adoro, eu sempre gostei de assistir essas reportagens. Eu acho porque eu sempre sonhei em ser assistente social, então eu sempre quis entrar nesse mundo do universo de pessoas com deficiências, com tudo. Então assim, eu sabia um pouco o que era o autismo, só que infelizmente a internet, tanto ela pode te ajudar como ela pode te quebrar. Infelizmente, se você para procurar, e foi o que aconteceu. Quando essa mãe comentou comigo, Futarina, pode ser autismo, né? Porque eu conheço, né? Ela tem uma filha autista, que a filha dela é autismo severo. Mesmo assim, ela falava, e essa outra mãe, mesmo não tendo filho autista, convivia com outras crianças. Aí eu, assim, a primeiro momento você não quer. Gente, é normal você falar que as mães não podem se sentir na obrigação de aceitar tudo. Eu não aceitei, assim, eu fiquei meio assim, autismo, né? Porque a internet está para ir, deu para destruir também. Então eu acho que procurei sites errados e comecei a ver um monte de coisa assim que começou a me assustar. Nossa, alguns autismos não tem nada a ver, porque até então eu não sabia que um autista não é igual ao outro. Um CID, o grau não é igual ao outro. Meu filho pode ter o grau leve, pode ser diferente do grau leve do vizinho, entendeu? Então assim, tem várias coisas aí, mas eu dei uma lida, uma estudada, e ao primeiro momento é aquele susto que você dá aquele susto, fala, mas será, né? O que vai acontecer daqui para frente, né? A primeira pergunta que você se faz como mãe é, o que vai ser daqui para frente, se for autismo? Ela ligou para mim, né, e falou, olha, aquilo que a gente suspeitava, realmente é verdade, assim, entendeu? Então aquilo para mim foi como se o mundo caísse na minha cabeça, porque eu também não entendia o que era autismo. Eu não sabia o que era autismo. A gente classificava como se fosse uma síndrome de Down, alguma outra coisa. Levou anos para mim compreender o que é autismo. Mas nunca tratei meu filho, né? Sempre foi igual, ambos, o tratamento para ambos foi igual. Nunca ninguém aqui em casa é tratado diferente do outro. Tem que comprar outro curso, sempre foi assim. Agora, quando ela me passou, foi ruim. A partir do momento, porque o autismo no Samuel, ele tem outras patologias, como eu disse, a epilepsia, e ele tem uma doença que chama esclerose tuberose. Então, o autismo é a partir da esclerose, é secundária na vida do Samuel. Então, a esclerose, ela causa, por vias médicas, comprovado, o autismo. E aí, quando ela falou para mim, olha, eu fiz doutorado em esclerose e o Samuel tem esclerose, eu só vou pedir os exames para me confirmar e ele é autista. Ela já tinha me passado isso. Mas ela falou aquilo para mim, é como se eu não tivesse acreditado também naquele primeiro momento. Quando ela fez os exames, que ela nos chamou lá, ela falou, bom, eu só estou aqui para provar o que eu já tinha falado com os exames. Ele tem a esclerose, então ele tem DI, que é deficiência intelectual, porque a esclerose, aonde tem os tumores, chamados tumores, afetou a parte cognitiva, uma parte, e ele é autista. Então, a partir daí, quando eu saí daquele consultório, né, eu chorei muito. E o Magno, eu fiquei muito triste, mas ele sempre falava assim, não, isso vai passar. Não é isso. E ele falava isso pra mim, eu falava assim, não, a gente tem que entender que ele tem isso. E ele sempre resistindo de um lado e eu falando, não, eu sei que ele tem. E a gente demorou um pouco pra gente se encontrar nas nossas opiniões, porque ele, com a parte dele, falando que ele não tinha, e eu falava assim, não, eu preciso acreditar e conviver com isso. Então, quando a gente recebe esse diagnóstico e a gente começa, porque o que os médicos passam para você ali naquele momento é muito sucinto. Eles falam, não, ele tem autismo, não.
Mas quando você começa a ler e você começa a se aprofundar, e aí você já começa a ter um olhar, você já vê uma família, você já vê um depoimento, e você fala, nossa, meu filho tem isso mesmo. Os perfis, eles não são iguais, mas tem muito perfil que é muito similar, muito igual. E aí eu falei, meu Deus, eu passava por tudo isso e ele tem isso. Então aí você começa a viver essa realidade, e realmente é muito difícil. Porque você se depara com um traço e aí você parece que seu mundo assim se abre naquele momento e você diz, não, ele é autista. Então a gente começa a ver uma outra realidade, a gente começa a ver com outros olhos, a gente começa a ter outras atitudes a partir desse momento. Eu acho que não acho não. Acho que a mãe nunca está preparada para isso. Porque a partir do momento que ela engravida e ela vai ter um filho, ela coloca a expectativa do melhor dela em transferência para essa criança. E quando ela nasce com uma síndrome de Down ou com uma paralisia cerebral ou um aspecto autista, é uma pequena frustração que ela tem. Então, há várias mães que reagem de maneiras diferentes. Umas correm e buscam uma solução, outras retraem e o processo vai ocorrendo, entendeu? Outras vão para outro caminho bem diferente, que é bebida e tudo mais, né? Eu, na hora que eu tive esse diagnóstico, meu primeiro pensamento foi, o que eu vou fazer? O que é isso? O que vai ser do Yuri? E eu fiquei muito revoltada porque eu pensava assim, eu planejei, eu desejei o Yuri. O que é isso, meu Deus? Daí você até começa a pensar, ter pensamentos que não deve. O que seria isso? Deus me castigou, né? O gerenciamento de tempo e de amor, né, que para o filho é difícil entender que a mãe ama igual todos, né? Eu falo para minha filha mais velha, a mamãe ama igual, mas às vezes a gente precisa dar mais tempo do dia para aquela criança que tem necessidade especial, né? Que precisa de uma atenção maior, de um cuidado maior. Quando a gente descobriu que ele era autista, eu dei uma surtada legal. Eu passava 24 horas em função do Arthur e acabei deixando a Isabela, que é a minha filha mais velha, um pouco de lado. Hoje eu vejo que eu errei, eu não devia ter feito isso, né? Mas naquela ânsia de buscar, de curar o meu filho, eu achava que eu ia curar o meu filho, que eu tinha que curar o meu filho, eu cometi esse erro, né? Hoje a gente tenta encontrar tempo para todos, eu tenho, né? Não são poucos, são 3, né? E a gente tenta... Aí no começo ainda tive que dar uma chacoalhada nela, né? Basta, chega, senão você vai ficar louca. Ainda nós temos a Isabela, aí eu tinha que, nesse intervalo, dar todo o carinho para a Isabela. Na verdade, a gente acaba puxando mais para o lado da Bia, né? A Amandinha muitas vezes acaba ficando um pouquinho de lado. Até teve uma época que ela estava bem, a gente percebeu que ela estava mais tristinha, né? Nem agora foi aniversário dela, ela queria ganhar um celular. Aí nós fomos e demos um celular. E a Amandinha, ela queria alguma coisa, coitadinha. Aí eu fui e mandei arrumar o tablet para ela, porque para não deixar ela também tão tristinha. Aí no dia do desfile, a Bia não vai no desfile por conta dos fogos. Fogos de artifício, bomba, chicote. Estouros do Todinho. Estouro do Todinho. Aí eu falei pro Glauber, eu falei, vamos deixar a Bia em algum lugar pra gente também não privar a Amanda das coisas. Porque às vezes a Amanda já quase não vai em aniversário porque a gente não vai por causa da Beatriz. E aí ela acaba ficando de lado também. E aí a gente vem conversando de uns tempos pra cá, que a gente estava deixando realmente a Amanda muito de lado. E mais a Beatriz. Ah, não vamos em tal lugar por conta da Beatriz. E a Amandinha acabava que ela ficava, né, de ladinho. Aí quando foi agora no desfile, eu falei, não, deixa a Beatriz lá na minha mãe
e você vai com a Amanda no desfile, porque ela gosta. É difícil trazer esse olhar mesmo, quando eu falo entre eles. Porque muitas vezes a gente quer fazer essa balança de se dividir, mas o Samuel, às vezes, ele puxa muito uma carga da gente, tanto emocional como física também. Se a gente for colocar, graças a Deus, o David sempre foi um menino muito saudável e o Matheus também. Então, assim, são atendimentos diferenciados, então eu saio muito com ele, né? Eu levo para a escola, médicos. Então, a gente sempre, às vezes, está mais com o Samuel. Eu não consigo sair, por exemplo, o Guilherme e a Rita, às vezes a gente sai, nós três, a gente sai, né? A gente vai comer um lanche, vai fazer alguma coisa, mas a gente não consegue levar o Caio junto. Em outros momentos, nós conseguimos sair todo mundo junto. A gente tem o shopping aqui da UANA, que tem a Playland, e o Caio gosta muito de ir. Então, a gente procura fazer esses tipos de programa para ir todo mundo junto, né? Mas, às vezes, não dá. Né? E aí eu acabo tendo que dar mais atenção para os outros dois que entendem mais, né, do que o Caio, que provavelmente, assim, não que ele não entenda, mas que ele não tem essa percepção ainda da atenção. E eu, particularmente, tenho uma curiosidade e um interesse muito grande que fosse descoberto qual é a causa. Porque no início, quando eu procurei neurologista, até mesmo psiquiatras, eles diziam que era, em 91, né? Que é porque a mãe não aceitava a criança, né? No útero, era uma rejeição da mãe. Eu fiquei muito chocada. Falei, quando eu engravidei, eu e o pai foi aquela preparação. Então, não poderia ser isso. Só que para ele nascer, ele passou da hora, o cordão umbilical estava enrolado, ele não respirava, ele teve uma parada, ele ficou 2 horas na incubadora. Então, se esse fato é uma ocorrência em todos os outros, então essa teoria aí de que a mãe rejeitava a criança morreu, né? Quando eu fechei, vamos já chegar na parte de fechar diagnóstico. Quando eu fechei realmente autismo, né, fechando, que daí de repente a ficha caiu. Só que nesse período eu já estava correndo muito atrás. Eu fui muito errada, eu fui muito negligente como mãe para os meus outros filhos. Porque eu fiquei tão focada nele, focada em descobrir o que ele tinha, focada em ajudar, que eu esqueci dos outros filhos. E foi muito errado isso, porque assim, eu falo que eu sou mãe de quadrigêmeos, porque são tudo a faixa etária e pique muito parecidas. E aí eu não estava sabendo administrar os outros filhos, eu não estava sabendo administrar a atenção. Às vezes eu não queria atenção, mas eu estava tão estressada, tão nervosa, porque eu já tinha... Gente, porque foi assim, era TO, era fono, era médico, era isso. Então eu tinha... minha casa estava uma bagunça, minha vida estava uma bagunça, e eu não estava sabendo administrar meus filhos, eu não estava sabendo gerenciar isso. Porque tudo era em função dele. E aí eu comecei a fazer os filhos também, a ver ele com outro olhar, e isso foi muito errado. Porque eu comecei a fazer tudo, eu queria proteger ele. Então, ele tinha tópicos de agressividade muito grandes, antes de começar a tomar medicação. Ele tinha tópicos de agressividade, ele tinha tópicos de mau humor, assim, era uma bipolaridade assim, muito grande, assim. E eu não estava, então eu queria meio que abraçar, meio que proteger, sabe? E aí isso que aconteceu, eu acabei afastando os meus outros filhos de mim, acabei, de uma certa forma, afastando os irmãos dele, porque eu tinha medo. Porque é o seguinte, ninguém olha pro Yuri de primeiro e fala que ele é autista, ou fala que ele é especial, porque as características físicas dele não denota. E conversa com ele, ele fala de futebol, ele tem esse jeito tranquilo. Um dos problemas que a gente vê uma certa discriminação é quando você revela. Enquanto isso, não. Toda vez que foi revelado na escola, tudo bem. E quando descobriram, começaram a meio que sacanear ele. Chegou a colocar até um carrapicho no ouvido dele, tá? Roubaram o celular dele. Quando as pessoas descobrem, então a gente tenta proteger, eu particularmente no máximo, que não seja revelado publicamente. Por quê? Como eu tenho algumas características de ter passado uma parte, ela não gosta que falam, como policial, por exemplo, no Mato Grosso, você vive um lado muito
que você vê a maldade das pessoas. Então eu procuro ser o máximo reservado, principalmente porque eu sei da fragilidade dele. Outra vez, lembra, né? Um acontecido, ele vindo do Cejar, a gente estava à noite, 2 caras pediu uma folha de caderno, eu acho que ele falou que não, o cara deu uma pancada nele, ele chegou, foi em casa, andando, com o olho cortado, depois que ele contou que ele chorou. Nem chorar ele não chorou. Só que graças a Deus, assim, eu tenho um marido que ele me deu essa estrutura. Ele falava, Tarina, não trata o preto como autista. Tarina, não faça isso, ó, você tem outros filhos, porque você não pode. Pode ter várias visões, mas eu penso assim, igual meu marido. Eu não trato ele, ele sabe desde pequenininho. Eu sempre cheguei nele que quem é autista, expliquei pra ele entender por que ele estava indo no fono, por que ele estava no psicólogo, por que ele estava no TO, porque ele estava. E os irmãos não. E se ele não estava com nenhuma ferida, se ele não estava nem machucado, não estava com dor nenhuma. Então ele tinha que entender por que isso. Mas agora não, agora eu estou sabendo administrar, eu procuro, às vezes tem horas assim que você respira fundo, principalmente quando tem aqueles tratamentos, né, muito longos, ou que você tem que viajar, ou quando ele tá, eu falo que tá no momento errado dele, assim, não é errado, no momento que ele tá fora da caixinha, então aí eu tenho que saber administrar isso. Até que um dia, numa cena típica do dia a dia de uma criança autista, ele fez algo ali, né, alguma coisa fora do normal que as outras crianças fazem. Ele jogou areia, eu estava lavando a casa e ele pegou um balde, encheu de areia e jogou, achando que estava me ajudando. Porque ele me via jogando água, e ele encheu o balde de terra e jogou. Aí naquele momento eu falei, não, né? Aí eu olhei bem dentro do olhinho dele e falei para ele, filho, a mamãe te aceita do jeitinho que você é. Mas você precisa melhorar, você precisa se desenvolver, você precisa, né, aprender as coisas. E foi neste momento que ele começou a se desenvolver. Então, a aceitação, ela vai além do você aceitar e buscar terapia. Você aceitar que o teu filho é autista e vai ser autista sempre. Ele vai ter uma qualidade de vida, ele vai se desenvolver, ele vai aprender, ele vai ter uma vida social na medida do possível, do jeito que ele quer. Mas ele nunca vai deixar de ser autista. Eu pedi para a escola, para a professora que fizesse uma cartinha para poder levar para a médica poder olhar. E a escola foi de suma importância, porque eu, mãe, né? Se eu não tivesse colocado ele na escola para comparar a questão do nível de desenvolvimento dele em relação às outras crianças, eu acredito que o diagnóstico do Caio ia ser mais tardio, né? A gente não ia ficar se prendendo, a gente ia sempre ficar naquela ilusão. Ele vai se desenvolver. Às vezes falava com algumas amigas, não, cada criança desenvolve de um jeito, né? Meu filho falou com 3 anos, e tem aquelas histórias que a gente começa a ouvir, né? Na verdade, ela sente rejeição até hoje, eu sinto. Em todos os lugares, mas que nem na igreja. A gente começou a ir na igreja com ela, tudo. Eu sento lá no último banco da igreja, porque ela gosta de cantar super alto, ela gosta de bater as palmas super alto. E tem gente que olha torto. Tem gente que dá, sabe, aquela olhada que você percebe que, tipo, será que a mãe não vai fazer nada? E em festa de aniversário, mesma coisa. Às vezes ela tá num pula-pula, mas entra outra criança, ela desce. E tem aniversário que eles não aceitam, eles querem que fiquem tudo ali junto. Então, assim, ela até hoje tem rejeição. E eu vou te falar, na família tem rejeição. Muitos, quando você fala, até mesmo nós pais vemos, estamos num ambiente, eu já tive essa experiência. Porque quando você descobre e você começa a andar, você vê alguns perfis, então você... No intuito de você acha que você está ajudando, você fala assim, nossa, mas parece que... Você vê alguns comportamentos e você fala, nossa, parece que ele é autista, e isso soa como uma ofensa. Não, meu filho não é autista. Ou, não, ele não é não. E as pessoas fazem caras e bocas. Então, sim, a gente vê muito isso. Quando você toca nesse assunto, as pessoas, elas... Na verdade, é uma discriminação, na verdade. A gente vê isso. A gente vê isso.
princípio, quando nós tivemos o pré-diagnóstico, né, que era o autismo provável, mas não estava fechado, nós começamos com ele na terapia ocupacional, né? Ele fazia terapia ocupacional uma vez por semana para desenvolver algumas habilidades que ele não tinha ainda, alguns pré-requisitos, né? Para a linguagem, a parte sensorial dele era muito afetada. Hoje, depois do diagnóstico fechado, o diagnóstico do Caio foi fechado em setembro do ano passado, com 3 anos, né? E a gente partiu para um outro tratamento, que é o chamado ABA, que é a análise do comportamento aplicado. É um tratamento que trabalha a parte do condicionamento do comportamento. Então, ele vai trabalhar dentro do comportamento a linguagem, os estímulos, os pré-requisitos para ele desenvolver a fala. Basicamente é o comportamento, tá? E nós conseguimos fazer, ele faz esse acompanhamento uma vez por dia, durante 1 hora, né? Durante 5 dias na semana, a atendente ABA vem em casa e trabalha com ele. Mas antes ele passou por um processo de triagem dentro de uma clínica particular e é onde o programa foi montado especificadamente para ele, né? E nós estamos indo para 9 meses de programa agora. E as mudanças foram absurdas. Hoje o Caio consegue formar frases, hoje o Caio consegue se comunicar, ele tem muito mais contato visual do que ele não tinha, pobre contato visual, né? Contato visual é quando você olha, você chama e a criança olha, ele obedece comandos, coisa que ele não fazia. Pega na minha mão, dá tchau, joga beijo, dá um abraço. Esses comandos ele não tinha. As terapias dele é assim, ele faz TO, não TO, é para poder, o dia a dia, né? Ele trabalha de cotidiano. O que você anda fazendo? Nem eu lembro muito o que você faz lá na sala TO. Ela pergunta umas coisas, né? Ela mostra, vai trabalhar esse cotidiano, esse dia a dia com ele, sobre interação social com as outras pessoas, que deu para perceber que ele é uma criança que não gosta muito de falar, que não faz contato visual. Ele faz ecoterapia, é o que você mais gosta, né? A ecoterapia foi o que eu acho assim que foi um momento assim melhor para ele, que tá, não sei, gente, é interessante falar isso. Mas o contato com o animal, o contato com o cavalo ajudou ele. Ele não era uma criança que ele não conversava, ele não tinha amigos, ele não tinha. Foi até engraçado. Festa de aniversário é uma coisa que eu nunca fiz para ele, também nunca fui convidado. Não fazia em casa festa de aniversário, mas era mais nós assim. E aí a ecoterapia ajuda bastante ele. Aí faz natação para coordenação motora, porque ele precisa de coordenação motora. E psicóloga, né, para trabalhar isso, esses momentos assim, o momento que ele está muito calado, o momento que ele está muito agressivo, o momento que ele tem horas que ele quer matar todo mundo, quer morrer, aquelas coisas todas, então trabalha isso. E tem o CAE, que ele faz, no CAE, que é um reforço escolar, e trabalha em cima da limitação dele, trabalha em cima da dificuldade em escola com ele, ajuda na atividade escolar, ajuda a estudar para a prova, quando dá para estudar lá. Então ele faz isso. Quando veio a aceitação real, né, não do autismo do meu filho, mas do ser humano Arthur, que ele já ia, né, ele já ia em fono, ele já ia em psicólogo, terapeuta ocupacional. A escola foi fundamental na aceitação, porque como eu disse antes, era só eu lutando sozinha, né? Porque eu conseguia ver sintomas, ver características, né? Não digo sintomas porque o autismo não é uma doença, né? É uma condição da pessoa. E a escola foi fundamental. Quando ele entrou no prézinho, com 4 anos de idade, a coordenadora me chamou lá com 1 semana de aula. Aí ela falou assim: mãe, o teu filho não está desenvolvendo igual as outras crianças. Para mim foi uma luz, porque daí eu tive como chegar em casa, na sociedade, na família, falar, ó, a professora notou também, então não sou só eu, né? O SUS, ele tem no SEM os profissionais, que seriam aqueles profissionais que atendem a criança, que seria o terapeuta ocupacional, seria o psicólogo e seria o fonoaudiólogo, dentre outros, né? Mas tem. O que acontece em Aquidauana, a dificuldade que a gente encontra é a falta do profissional, né? Porque a gente tem uma TO, a gente tem e um fono, né? E esses profissionais muitas vezes não são capacitados para atender essa criança. E aí entra também a questão de
material, a estrutura não é apropriada, uma série de coisas que ainda precisa melhorar na nossa cidade, assim como em outras do Brasil, né? São algumas raras exceções têm esse tipo de atendimento, estrutura, né? Mas a gente tá aí na luta, né? A nossa associação tá aí na luta e tá tentando buscar recursos para a gente poder atender as nossas crianças de forma digna e de uma forma que a lei, né, dá para eles. Eu não vou dizer obriga, né? É obriga, né, de alguma forma a ter, né? Eles têm direito a esses atendimentos. Interessante isso, quando ela trouxe esse diagnóstico, e daí os médicos lá também, naquela época já adulto de tudo, também particular, a gente tinha um pouco mais de condições, era a clínica particular, houve um corre por parte dos médicos lá para entender, para fazer o eletro, houve toda uma mobilização em cima. E não adiantou. Aqui, por mais incrível que pareça, para mim, tá, aqui que foi o fator primordial, dado que a doutora afinada, a doutora Solange Lima, que deu também, detectou a mancha, que já grande, veja só lá que depois de 4, 5 anos, ou seja, se tivesse detectado antes, poderia ter sido feito o tratamento antes, e a mancha, quando deu a mancha, já estava com uma boa parte do cérebro dele já. Só que aqui, por ser público, é interessante em relação ao Cuiabá, tinha muito mais suporte do que lá. Isso sempre chamou a atenção. Tá? Sempre teve mais suporte do que lá. Aí tinha a pestalose aqui, o atendimento da pestalose, a escola, o fonoaudiólogo, as coisas que lá tudo a gente teria que ter um aparato particular com dificuldade, tá? Porque não tinha, aqui tinha, eu acho que tem até hoje. E hoje, em relação ao tratamento, o Samuel, a gente tem, ele, há 2 anos atrás, ele necessitaria de passar por fono. Ele teve um processo de fono, foi liberado da fono, a fono fez essa parte, esse tratamento com ele. É uma caminhada. O pai faz, tá? E hoje ele necessita de atendimento psicológico e de TO. Hoje nós temos atendimento psicológico feito ali na pestalose, mas nos falta ainda a terapia ocupacional, que pelo SUS, pelo nosso sistema de saúde, é um pouco difícil, porque não tem a demanda, né? Não tem como alcançar ainda o Samuel, e ele está com um atendimento de terapia ocupacional. Tentei fazer esse tratamento particular, porém o meu plano não cobre. Eu tenho um plano de saúde, mas o meu plano não cobre a terapia ocupacional, porque a terapia ocupacional seria trabalhar o ABA, né, com ele. Então, o nosso plano não tem esse atendimento. Então, hoje nós temos o atendimento psicológico só do Samuel, que faltaria o atendimento da terapia ocupacional. E ele faz esse atendimento ali na pestalose psicológica. Então, sobre o acompanhamento médico, a Beatriz tem o médico que acompanha ela lá em Campo Grande, né, que é o psiquiatra dela. E aqui em Aquidauana ela faz, tem acompanhamento com a psicóloga e na ecoterapia. E a terapia ocupacional ainda nós não conseguimos. Daí, por coincidência do destino, 20 anos para trás, aí eu vim para cá, a gente estava separado, temporariamente separado. Aí quando eu vim para cá, que eu vi ele, vi o irmão, eu falei, eu vou ficar aqui. Tá. E aqui, por 2 processos, primeiro para ficar próximo deles e com eles, e depois que a saúde pública daqui, apesar que o pessoal critica muito, é muito boa. Em relação do que a gente tinha lá, é muito boa. Mesmo com todas as deficiências e tudo mais, a doutora Lima foi uma pessoa de fundamental importância, ama em relação à orientação e deu um suporte muito grande. Aí eu procurei literatura especializada sobre o assunto, ver documentário, aí sim que a mente da gente começou a aceitar.
minha expectativa para o Arthur adulto é a mesma que eu tenho para os meus outros 2 filhos. Eu quero que o meu filho, independente do autismo, ele seja feliz com as escolhas que ele fizer, claro. Que ele precisa um pouco mais de apoio, né? Até mesmo para fazer escolhas, né? Ele fica na dúvida muitas vezes o que fazer, de que forma fazer. E ele vai ter sempre a necessidade de ter um apoio para conseguir desenvolver em todas as áreas da vida dele, né? Na escola, na profissão, né? Formar uma família, quero, né? Não quero que ele fique o tempo todo só em casa, eu quero que ele tenha a família dele, que ele tenha o lar dele, a vida dele. Essa é a nossa expectativa, que ele seja feliz, assim como eu quero que os meus outros 2 filhos sejam felizes, com as escolhas dele, da forma que ele quiser viver. Para mim tem uma missão, assim, minha satisfação plena, o Yuri já teve várias, sempre, todo ano é um ano de inspiração, sensação. Assim que ele se formar, como todo pai, pronto, aí ele coroou para mim o meu ciclo de vida. Tá? Exatamente. Isso, aí pode ser uma nova etapa, aí ele mas ele se formando, ele chegar na faculdade, nossa, foi aquilo, foi, até hoje ainda, é muita felicidade. É muita felicidade. Então, é gostoso. Nem todo mundo tem esse prazer. Bom, a minha expectativa com o Samuel hoje eu olho para ele e eu consigo ver ele um rapaz formado, se autoconduzindo, mas eu também muitas vezes olho e vejo que talvez isso não será possível, porque o que eu trabalho muito em mim, a minha expectativa em relação ao Samuel é que ele é o dia a dia, é um passo após outro passo. E como ele tem o DI, que é a deficiência intelectual, a gente trabalha com um outro olhar. Então, assim, a gente sabe que as nossas expectativas para ele são as melhores. Eu sempre costumo falar aqui em casa com o meu esposo, para os meninos, bom, eu queria que o Samuel fosse, estudasse, se formasse, tivesse sua família, sua casa, sua dependência. Mas eu também trabalho o lado que eu posso, talvez, daqui a um tempo, ver que ele não alcance isso. E se ele não alcançar isso, eu vou estar aqui, eu vou acolher ele, eu vou estar aqui segurando na mão dele e ajudando ele, que não talvez ser dependente ou talvez depender de mim ainda, porque a gente tem que estar aqui para apoiar ele em todos os momentos. Então, assim, as minhas expectativas são as melhores, porém eu trabalho hoje, não me, como eu posso falar, eu não me encho muito de expectativas, porque eu acredito que talvez isso também não pode acontecer, sabe? Então, assim, eu trabalho nessas 2 linhas de pensamento, hoje eu como mãe. O Caio vai ser um rapaz que vai morar sozinho, que vai fazer a faculdade dele, vai ter o emprego dele, que vai ter autonomia. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, Tayla, mas o que você espera? Eu espero que ele tenha autonomia. A palavra para mim é autonomia. Se ele tiver autonomia para ele ir no mercado, para ele ir num banco, para ele trabalhar com o que for que seja, né? Para mim eu já vou ter realizado, porque nós não somos eternos, né? Os pais. Então a gente tem que dar o máximo de autonomia para que ele consiga viver sozinho, né? É isso que eu espero do Caio. Que a sociedade tenha um pouquinho mais de carinho com as pessoas, não só os autistas, mas como qualquer pessoa, criança, adulto que seja portador de uma deficiência física, intelectual, sabe, que tenha um pouquinho mais de cuidado na realidade, no tratar, às vezes não julgar, sabe, não julgar, fazer um julgamento precoce, sem saber como realmente o que acontece. Porque acho que cada indivíduo tem a sua particularidade e tem que ser respeitado, todos. É isso que eu procuro. Uma coisa que eu passei muito, que eu gostaria muito de falar isso, que até hoje eu passo, assim, eu sou quando a escola ou quando algum profissional da educação me veja, fala, venha Tarina, com aquele jeito assim,
sabe? Por quê? Porque eu vou mesmo, eu brigo. Se eu vejo que é o direito dele, eu vou procurar. Eu quero qualidade de vida melhor para ele, eu quero uma educação melhor para o meu filho. E se tiver que ser taxada como mãe antipática, mãe barraca, eu vou ser chamada. Não importa, é para ele. E não só para ele, como outros meus filhos. Mas no caso dele é diferente, porque ele precisa de uma qualidade de um ensino melhor, ele precisa de uma saúde melhor, ele precisa de um tratamento melhor. E se tiver que dar a cara para bater, eu vou dar a cara. Se tiver que entrar no Ministério Público para entrar na justiça para conseguir o que ele precisa, eu vou fazer isso. Eu não me importo. O importante é que ele amanhã, quando ele tiver nos seus 18, 20 anos de idade, que ele já tiver na maioridade, ele precisar andar com suas próprias pernas, eu vou poder olhar e falar, graças a Deus, eu consegui. Então eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de encarar. Assim, de dar a cara para bater. Eu acho que vocês mães que estão vendo, tem que encarar, tem que enfrentar. Entendeu? Então, universidades, vai ver muito Dona Tarina Rosa, porque eu não tenho medo de encarar, não. Eu não tenho medo de fechar a porta. E se fechar a porta, eu pulo o muro. Se você quiser deixar um recado para quem for assistir, você pode falar o que você quiser. Bom, se alguém quiser assistir meu vídeo em entrevista, na hora ninguém não vai entender o que eu falei. Vai sim, eu tô entendendo tudo. Eu sei, mas tem maioria. Porque tem maioria que não gosta da minha entrevista. É porque às vezes assim, eles não entendem porque eu misturei um assunto que eu não podia ter misturado. Porque acham que eu falei errado.